Vamos começar então a seção 2.2 sobre equações separáveis. Vamos começar lembrando o que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que contém a derivada de uma função incógnita. Portanto, podemos isolar essa derivada e dizer que essa derivada de y de t é igual a alguma função que contém t e y, contém a própria incógnita. Tá? De y é incógnita. Y é função do tempo t. Bom, nesta seção 2.2, por alguma razão, vamos trocar t por x. Vamos fazer com que y seja uma função, em lugar de t, uma função de x. Tá bom? Bom, então vamos reescrever a equação diferencial assim. Então vai ser uma expressão, uma equação diferencial de primeira ordem, qualquer, é dessa forma ali, tá? De y é uma função de x desconhecida. E uma expressão dessa forma. Só que sempre podemos escrever, não vou entrar nesse ponto, mas sempre podemos escrever a equação diferencial como um quociente. Temos acima uma função de x, y, embaixo outra função de x e y. Sempre podemos escrevê-la dessa forma. E vamos dizer que a equação é separável. Tá? Aqui está a definição. Vamos dizer que a equação é separável se ela pode ser escrita desta forma. Tá? Quociente de y de x igual a um quociente onde acima temos uma função unicamente de x e embaixo uma função unicamente de y. Tá? Ela vai ser separável porque eu vou poder passar todos os x para um lado e todos os y para o outro lado. Tá? Como neste exemplo aqui que está no livro, é o primeiro exemplo do livro que vamos estudar nesta aula. Então observem que podemos passar o y para um lado, o x para o outro, escrever dessa forma, tá? Integrando, então podemos agora integrar e vamos ter esta expressão, tá? Podemos essencialmente separar as variáveis e depois integrar o que fazíamos na primeira aula, é o que vai resolver esta equação. Mas vamos fazer a teoria, de forma mais geral. Então vamos pegar a equação separável como escrita desta forma aqui. Ela pode ser escrita equivalentemente desta forma, com uma condição inicial, tá? Só que eu vou trocar a x0 por a e y0 por b, só por comodidade, tá? Então o que vamos fazer é o seguinte. Vou pegar essa equação diferencial escrita desta forma e vou integrar ambos lados com respeito de x, tá? Só que integral indefinida. Vou fazer primeiro a integral indefinida, então a primeira integral pode se dividir em duas integrais com respeito de x, tá? E a integral de zero, na verdade, como é uma integral indefinida, é uma constante, tá? A integral de zero, uma integral definida é zero, mas a integral de uma indefinida é constante, uma função que ao derivar da zero é constante, tá? Agora, se eu tomo uma integral definida, aí sim a integral de zero é zero. Tá? Então, agora está definida de a até x, a ambos lados, tá? Mas não posso ter x dentro da integral, tenho que trocar por outra letra, vou trocar por s, tá? Não posso ter o x dentro da integral, de fato aí esqueci na última, trocar o x por s. E esta integral pode ser resolvida por uma substituição fazendo u igual a y ds, então du de y ds por ds. Tá? Então, essa segunda integral vai ficar desde y de a até y de x, tá? E vai ficar n de u por du, tá? Isso vai ser igual a zero. Só que eu posso trocar o u pelo s porque é uma variável muda, vai ficar assim. Y de a chamei de b, y de x vamos chamá-lo de y porque y depende de x. Temos essa expressão, tá? Esta parte é mais ou menos a teoria. As equações diferenciais as resolvemos simplesmente por integração de outra forma. Bom, agora a questão é o seguinte: definir essa função h de x e y, uma função de duas variáveis, como sendo igual a isso. Observe que realmente tem uma função de x e uma função de y, tá? A e b são constantes, então essas integrais dependem inteiramente de x e y. Bom, então a solução da equação diferencial que tínhamos inicialmente, tá? Está implícita, se encontra implícita está escondida, né?
na seguinte curva de nível. Na curva de nível da h de x, y igual a 0, da função que acabamos de definir h, tá? Então, copiamos isto aqui, essa é a função h de x, y igual a 0. Isso é uma função de duas variáveis. Valor igual a 0 é uma curva no plano x, y, tá? E nessa curva estão escondidas as soluções da equação diferencial, podem ser várias. Então, observem que, como h depende de x, y, mas y depende de x, então h depende finalmente só de x. Depende só de x, tá? E vamos usar a regra da cadeia para encontrar a derivada de h de x. De h de x, pela regra da cadeia, é dh a derivada parcial de h com respeito de x, por dx de x, mais a derivada parcial de h com respeito de y, por dy de x. Só que aqui é fácil calcular as derivadas parciais, porque o teorema fundamental do cálculo nos diz que derivar a respeito de x é o que está dentro, aplicado em x, e derivar a respeito de y, como estamos derivando integral, é o que está dentro, aplicado em y. Então, substituindo, tá? Isso é o teorema fundamental do cálculo. Podemos substituir na fórmula que tínhamos antes. Se derivamos h com respeito de x, me dá isto. E isso tem que ser igual a 0. E efetivamente chegamos na equação diferencial. Então, a questão é que quando a equação é separável, as soluções moram nas curvas de nível de uma função, tá? De duas variáveis. Voltamos ao exemplo, vamos explicar melhor essa parte. Esta equação é separável. Tá? Ela tem uma condição inicial y de 0 igual a 2. Como vamos resolver esta equação? Este é um exemplo do livro. Então, escrevemos essa equação da seguinte forma. Ela pode ser escrita assim. Tá? E então, definimos nossa função h de duas variáveis, que neste caso vai ser a integral de 0 a s quadrado, de 0 a x de menos s quadrado de s, a integral de 2 a y, porque y de 0 é 2, dessa coisa. Integrando isso, me dá esta expressão. Depois vai ser a integral, que não quis entrar no detalhe, me dá essa expressão. E como é igual a 0, posso multiplicar por 3, tá? Isso fica aqui escrito assim, depois de simplificar esse 2 menos 8 tercios. E multiplicando todo por 3, posso, porque é igual a 0, não vou alterar nada, me dá isso. Isso é uma curva de nível de uma função de duas variáveis, tá? Este exemplo está lá no dy de x.ufes.br, acho que também está lá, se mal não lembro. Está lá feito, vocês vão ver a superfície em 3 dimensões e embaixo no plano as curvas de nível, onde a altura é a mesma, tá? Ao desenhar as curvas de nível dessa função, para desenhar, vou no livro, vou copiar a figura. Vou fazer umas correções também a esta figura. Então, a solução, aquela quando em x igual a 0, y era 2, é essa que está desenhando. Estou tentando desenhar aqui. 1.02. E isto aqui. Essa é a curva de nível quando isto é igual a 0, com 2, tá? Mas em geral, eu tenho isso mais uma constante igual a 0, variando a constante me dá todas as curvas de nível, tá? Variando a constante c. Essa em vermelho é quando c é igual a 2. Então, quando x é igual a 0, observem que fica esta equação. Só que eu me dei o trabalho de calcular, isso pode ser fatorado desta forma, tá? Então, isso é 0 somente quando y é igual a 2 e y é igual a 1. Se apenas pode anular em dois valores de y, quando x é igual a 0, tá? Ou seja, que essa curva só toca duas vezes o eixo x, e aqui está tocando 3 vezes o eixo x igual a 0, ou seja, o eixo y. Tá? X igual a 0, o eixo y. Então, na verdade, a curva é assim. Perdão, aqui me errei. A curva vai ser assim. Tá bom? Aí é menos 1 e aqui é 2.
ela toca duas vezes só, em 2 e menos 1. Aí notamos que temos sobre a equação diferencial era esta, tá? Então, copiá-lo aqui melhor. Então, o que temos que a primeira observação, quando y igual a mais ou menos 1, se anula o denominador, se anula embaixo, então a derivada dá mais ou menos infinito. A derivada não existe, de fato. E isso acontece nessas linhas em verde que estou tentando desenhar. Quando y igual a 1 e quando y igual a 2, as derivadas dão infinito. Tá? Então, você vê, nessas duas curvas, nessas duas linhas retas, as curvas de nível dão aquela voltinha com derivada infinito. Tá? Onde a reta vertical, a reta tangente é vertical. E quando x igual a 0, então a derivada é 0. Tá? Ou seja, sobre o eixo y, todas as derivadas são 0. O seja, a reta tangente horizontal. Tá? Então, essa é o que eu queria falar sobre este exemplo. Vamos usar para desenhar esses gráficos. Sempre é importante determinar quando a derivada é infinito, tá? Neste caso, as duas curvas em verde, e quando a derivada dá 0, ok? Tá bom, então vamos deixar esse exemplo por aqui.